Bem, é uma alegria tê-los aqui conosco nesta manhã, virtualmente, para que a gente possa refletir um pouco sobre essa temática, um pouco pesada, mesmo no Dia dos Pais, mas como está na sequência, a doutrina espírita tem um olhar para amenizar o peso do suicídio, pois que nos revela a presença de Deus, a sua misericórdia, a diminuir as dores desse fardo tão pesado. Então, para darmos início à nossa reunião, vamos fazer uma leitura do livro Pílulas de Esperança, pelo Espírito Dias da Cruz, através de André Moreira. O auto-perdão. O auto-perdão é condição essencial para a cura do corpo e da alma. Ninguém está isento das culpas naturais dos caminhos evolutivos. Todos caem, levantam-se e recomeçam buscando acertar mais e mais. Nesse processo de nada adianta a autopunição perante as faltas e as lamentações improdutivas carregadas de vitimismo e comiseração pessoal. Muitos filhos de Deus permanecem em julgamento impiedoso de si mesmos, elencando faltas e defeitos, dificuldades e frustrações, mantendo-se prisioneiros desse estado de inconformismo. E estes, o simples fato de se julgarem culpados e assumirem a culpa, lhes basta, e com isso permanecem distantes da introspecção sadia que lhes possibilita a libertação. De nada adianta automartirizar-se nos caminhos do progresso, nem se comprometer com a reparação da falta perante o amor e a construção do bem. A criatura só se liberta das algemas interiores através do auto-perdão generoso, quando se conhece falível e também humano, acolhe com humildade a necessidade de recomeço, buscando a reparação do mal pela afirmação do bem. Onde ontem houve ausência, hoje há de haver presença. Onde houve falta, há de haver abundância. Olha com amorosidade para a tua alma e, sem desdenhar tuas responsabilidades, aceita que o caminho do autoencontro e o do amor, e não o da dor, necessariamente abrigando em tua alma o autoacolhimento, essencialmente misericordioso e responsável, assim como Deus olha para ti. Dias da Cruz, Espírito. Então, com a leitura dessa mensagem, que nos traz um conteúdo reflexivo, para que nós possamos acolher a nós mesmos em nossas faltas, nos vendo como humano e procurando olhar para frente, vamos dar início à nossa reunião e pedimos ao Hélio que profira a prece inicial. Estamos ouvindo, não. Desculpa, esqueci de ligar. Então, nesse momento que antecede o estudo do nosso Evangelho no dia de hoje, vamos elevar nossos pensamentos e sentimentos a Jesus, nosso Mestre amado, para que Ele nos assista, para que Ele nos oriente nos estudos que ora iremos realizar. Senhor Jesus, Mestre amado, aqui nos encontramos, Senhor, para juntos estudarmos o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, pedindo, Mestre amado, discernimento para compreender esses ensinamentos e, acima de tudo, Senhor, colocá-los em prática em nossas vidas. Auxilia-nos, Senhor, na conquista do amor, na conquista da paz, para que possamos, assim, compreendermos
o amor, o perdão, são o verdadeiro caminho que nos conduz a Ti, que nos conduz, Senhor, à paz interior, que nos proporciona as condições necessárias para crescermos, desenvolvendo nossas capacidades intelecto-morais. Envolve, Senhor, a cada um de nós, a todos os lares aqui representados, que todos possam ser assistidos, todos possam ser iluminados e amparados, para que possamos, assim, formar, Senhor, essa corrente de luz de pensamentos e sentimentos elevados a Ti, na busca, Senhor, de nos descobrirmos, nos amarmos, nos aceitarmos, na busca, Senhor, e identificarmos em nós a Tua presença. Fica com todos nós, Senhor. Auxilia-nos para que possamos, assim, compreender a mensagem que agora iremos realizar, agora iremos estudar, melhor dizendo. Que a Tua bondade, que a Tua misericórdia possa, Senhor, os bons espíritos, a espiritualidade amiga nos assiste, nos intuindo, nos orientando, para que possamos, assim, melhor compreender essas lições de vida aplicadas às nossas vidas. Fica com todos nós, nos abençoando e nos iluminando, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos dar início, dando continuidade ao estudo do capítulo 5 Tonho, o microfone está desligado, Tonho. Certo, desculpe. Então, dando continuidade ao estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o suicídio. Então, com relação a esse tema, nós vamos tecer algumas reflexões sobre as causas, tipos, consequências e terapias. Se não der tempo suficiente para cobrirmos esses pontos, aí nós continuaremos na outra semana. Eu vou compartilhar para tu, aí tu manda para mim para isso dar certo, isso? Então, vamos lá. Então, inicialmente, essa temática, ela é um pouco pesada, porque é uma das maiores dores existentes na humanidade, é o do sair da vida. É porque eu não sei fazer, eu não sei botar com... Maria, desliga o microfone, Maria. Veja aí, Maria. Esse negócio de link, eu compartilhei. Está nos ouvindo, Maria? Pra lá. Como? Ok, Maria. Está nos ouvindo, Maria? Não sai. Aí o negócio. Maria, fecha aí o teu microfone. Por aí, tá. Então, vamos continuar. Então, o que revela as pesquisas sobre o suicídio? Por que as pessoas cometem suicídio? Quais as causas espirituais do suicídio? Quais os tipos de suicídio? Quais as consequências do suicídio? Eu não posso abrir aqui no total, posso? Botou para mim? Quais os motivos que contrapõem as ideias Maria, desliga o suicidas? microfone. Já foi desligado. Quais os motivos que contrapõem as ideias suicidas revelados pelo Espiritismo? Quais as terapias preventivas ao suicídio? Então, esses são os pontos que nós vamos, durante esse tempo, nós vamos refletir um pouco sobre eles. Então, há uma estatística alarmante
em que nessa estatística o mundo pede socorro. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida em algum lugar do planeta. Em um ano, isso representa a morte de aproximadamente 1 milhão de pessoas, das quais a maioria são jovens entre 15 e 29 anos, ou idosos acima de 70 anos. Devemos levar em conta os casos que se acumulam ano a ano. Se somarmos apenas os últimos 10 anos, o Brasil foram quase 120 mil suicídios e no mundo 10 milhões. Esse número leva a própria Organização Mundial da Saúde a considerar o suicídio um problema de saúde pública. O estudo aponta ainda que 9 em cada 10 casos poderiam ser evitados. Os dados impactantes mostram uma realidade que pode ser mudada se houver um debate sobre um tema tão importante e pouco discutido em sociedade. 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, essa pesquisa ela nos leva a perceber esses dados alarmantes e a dor e o sofrimento que essa pandemia do suicídio gera na sociedade, nas famílias, e pós a morte do corpo físico, os espíritos suicidas continuam a sofrer com muito mais intensidade do que já sofria na Terra. Mas a pesquisa ela encerra dizendo que 9 de cada 10 casos de suicidas, se nós dessemos a devida atenção e um olhar voltado para essa causa tão alarmante, nós iríamos naturalmente superar. E a doutrina espírita ela nos revela que a pessoa, se identificando com a doutrina espírita, os espíritas, eles jamais tirariam a sua vida conscientemente. Então, isso é um olhar, ou seja, uma revelação da doutrina espírita, para que nós possamos olhar para essa epidemia com esperança, com confiança, certeza de que o que precisa é a gente ter esse olhar para o espírito imortal que somos e procurar dar uma atenção maior aos valores morais, espirituais e procurarmos nos desapegarmos mais da vida material. Então, com essas reflexões aí estatísticas, o Espiritismo ele nos diz que o suicídio é triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida continua, plena, além da morte do corpo físico. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica e falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir, junto dos homens, sem a luz da misericórdia. Emmanuel Consolador, pergunta 154. Então aqui Emmanuel nos revela que o suicídio é um dos maiores desvios da vida humana. É uma fuga das maiores. A pessoa foge de si mesma, fugindo da sua condição de humano, muitas vezes tem como causa a rebeldia, como se a pessoa dissesse para si mesma: eu gostaria que a vida fosse assim, como não é, eu não tenho interesse de viver. Ou seja, o indivíduo, ele não consegue olhar para si e acolher as suas misérias, procurando se ver pequeno, vulnerável, frágil, para que Deus possa estar no centro da sua vida, a aliviar o seu fardo oriundo de vidas pregressas, como também olhar para os fatores que desencadearam o suicídio nessa existência com um olhar de misericórdia, com um olhar
com olhar de vontade de superar e de transpor essas dificuldades maiores. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, ele diz que o suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que o seu gesto produz naqueles que o amam. Então é uma espécie, como diz aqui o espírito Manuel Filomeno de Miranda, uma alienação. O indivíduo sai da realidade da vida, se entrega à sua dor e ele não vislumbra em função desse estado de alienação a esperança de que com Deus tudo se supera. Então ele se furta a viver porque ele acha que sua dor é eterna, que sua dor não há esperança para a sua dor e que ninguém consegue lhes ajudar. Então isso é um olhar que não condiz com os propósitos de Deus, com a misericórdia de Deus. Joana de Ângeles diz o seguinte: dos diversos fatores pode desencadear o processo depressivo, que, em se fixando, direciona o paciente para etapas trágicas da autodestruição. Ou seja, o que leva a pessoa a cometer um suicídio não é um fator único, são vários fatores, né? Vários fatores. E esses fatores, eles estão conectados a uma vida pregressa mal conduzida. Porque, como a doutrina espírita nos diz o seguinte, que nós somos espíritos que estamos em provas e expiações. E por estarmos nesse planeta de provas e expiações, há uma predominância do mal sobre o bem. Então, nós trazemos uma herança nas estruturas da nossa alma, no nosso inconsciente, nós trazemos uma predominância do mal. Mas quando nós olhamos para a vida com o olhar do Espírito e procuramos entender de que esse estado provacional, ele é passageiro. O que nos cabe é olhar para o futuro, para a vida futura que nos aguarda e procurarmos acolher as consequências do nosso passado, com Deus, caminhando com Jesus, elegendo Jesus como mestre, nos colocando como aprendiz e procurando realmente focar isso aí, não é? Mas infelizmente isso não vem acontecendo. Então, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, comentando a máxima de Jesus, né? Ele nos fala desse paralelo que existe entre o materialismo e o espiritismo. Kardec diz o seguinte, que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, produzem a covardia moral. Então veja, a incredulidade, a pessoa viver para ter, viver com o olhar voltado para a vida material, viver para gozar, para os prazeres da carne, isso gera essa incredulidade, né? que as pessoas passam a ver, focando nessa vida como se fosse única, que estamos aqui para gozar, para uma vida hedonista, né? Com essa busca do material, exclusivamente material, em detrimento dos valores morais. Isso encaminha as pessoas, né, para o suicídio, para dar termo à sua própria vida, né? Então, Kardec, comentando aqui, ele diz que isso produz uma covardia moral, porque muitas vezes as pessoas que cometem suicídio acham que isso é um ato de heroísmo, mas não, é um ato de covardia moral, porque não acolheram as suas dores, não tiveram força suficiente
para dizer sim à vida, não vislumbraram um horizonte à frente e passaram realmente a se paralisar diante dos débitos morais que contraíram, né? E diante dos sofrimentos que vivenciaram e dos fatores desencadeantes, que nós vamos falar sobre ele posteriormente. Então, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia dos suicídios na maioria dos que se suicidam. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Então, a terrível responsabilidade dos que, numa visão materialista, nega a vida do espírito, e que leva muitas vezes, porque existem muitos escritores materialistas que, através dos seus escritos, muitas vezes leva, encaminha, conduz pessoas para cometer esse ato tão dantesco, essa dor tão grande de sua vida. Então, em função disso, né, aí ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta: quando se vê homens de ciências apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se. Que lhes poderia dizer para desviá-los desta consequência? Que compensação pode oferecer-lhes? Que esperança lhes pode dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se segue concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Ora, se a vida fosse exclusivamente material, né, então haveria lógica nisso aí. Ora, se a pessoa está aqui sofrendo, não existe nada além da vida, da morte. Então, ao indivíduo, então eu vou acabar logo com esse sofrimento. Mas ele se depara, após a morte do corpo físico, com uma grande ilusão, com uma grande dor, que é de ter tirado a vida achando que iria se acabar tudo e se depara com a situação de que a vida continua e que suas dores aumentaram 10 vezes mais, 50 vezes mais, em função de não ter refletido, pensado sobre a vida. Então, aí o Espiritismo, ele diz o seguinte: com o Espiritismo a dúvida já não é possível. Por isso que a doutrina espírita, essa revelação dos espíritos superiores, vem nos trazer um grande bem. Se a gente soubesse o valor que a doutrina espírita tem às nossas vidas, a gente realmente procuraria estudá-la mais, vivê-la mais, para que a nossa alma tivesse um sentido maior e nós pudéssemos diminuir o fardo tão pesado que ainda carregamos nas nossas almas. Então, com o Espiritismo, ajuda a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente, para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam, muito naturalmente, de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Então, a coragem moral, ela está em um indivíduo acolher a si mesmo, de viver a sua condição de humano, se sentir pequeno, frágil, para que Deus possa se tornar grande na vida dele. Porque se o indivíduo se acha grande, e se ele não sair desse pedestal, como Deus vai ocupar, Deus vai ocupar o seu coração?
Porque para Deus fazer morada na nossa existência, é necessário que nós possamos nos perceber frágeis, humanos, necessitados da sua presença, dos recursos de Deus, da sua misericórdia, do seu amor, e procurarmos nos conectar, como diz a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Esse no céu significa que Deus está presente, imanente em toda a sua criação. Pai Nosso que estás em todos os seres, tanto naqueles que amam como naqueles que odeiam. Deus está presente. Mas quando nós passamos a estar em Deus, a conexão se dá, o vínculo de amor se dá, e a alma naturalmente se fortalece e supera, porque o suicídio, em função da pessoa está negando a si mesmo, não está procurando se conectar a Deus e vivenciando o mal do desespero, da angústia, da revolta, da lamentação, da queixa. Então isso vai enfraquecendo a alma vai ficando frágil, sem domínio de si mesmo, sem domínio, e diante dos fatores os mais variados que ele se depara na vida, por ele se sentir frágil, aí é que entra, depois que a gente vai falar no final, as terapias para ajudar o indivíduo que convive com suas fragilidades a procurar se erguer, procurar se elevar. Então, falar um pouco agora das causas dos sofrimentos. Existem causas externas, que são esses fatores circunstanciais, e existem as causas internas. As causas externas, elas se conectam às causas internas. Porque se só, por exemplo, se fosse determinante as causas externas, poderia assim ficar sem entender por que determinadas pessoas passam por essas causas externas e não é levada a um suicídio, enquanto que outros, ao passarem por essas causas, cometem suicídio. Qual a origem da intenção suicida? Então, no Livro dos Espíritos, a questão 943, Kardec perguntou aos espíritos da codificação: de onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Então, aí os espíritos responderam: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez, suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o escapa. Então ele diz que o desgosto da vida é efeito da ociosidade. No Livro dos Espíritos fala sobre a lei do trabalho. Entende-se trabalho como de natureza física, intelectual, moral e espiritual. Entende-se aqui também a ociosidade como de natureza física, porque muitas vezes pessoas dizem: não, mas eu trabalho, se fosse possível, 24 horas por dia. E por que eu desejo sair da vida? Porque esse desgosto tão grande se eu trabalho tanto. Mas essa ociosidade a gente pode entendê-la como de natureza física, intelectual, moral e espiritual. Muitas vezes a pessoa trabalha de forma excessiva fisicamente, mas como fuga, para não olhar para os seus conflitos. Um trabalho, muitas vezes a pessoa vive para o trabalho e não atende, muitas vezes está faltando para com a família.
tá? Não procura olhar também para si, perceber seus conflitos, suas inquietações, suas angústias. O desgosto, mesmo trabalhando, um desgosto que há nele, né? Então, cabe, para atender essas necessidades, como os Espíritos afirmam, que é necessário que o indivíduo tenha fé, porque existe a fé humana e a fé divina. A fé humana, a fé no trabalho, fé na ciência, fé na tecnologia, mas a fé divina, a fé nos valores morais, a fé no Evangelho, procurando cultivar o Evangelho para crescer moralmente, espiritualmente, para superar os conflitos. Então aí ele fala, falta de fé, certo? Falta de fé, porque a pessoa viver aqui na vida sem fé é um grande fardo que ele carrega. A fé, como diz o Evangelho, é a mãe da esperança e da caridade. É através da fé, porque a fé ela se origina na nascente da alma, nas potencialidades que o ser traz em si. E ela deve focar na vida futura, no reino de Deus, para o qual Deus nos criou a todos. Então, no momento que a fé foca na vida futura e conecta-se a Deus, buscando Deus no seu interior, olhando para dentro, procurando se conhecer a causa de suas dores, seus sofrimentos, procurando entender o que é que tem por trás dessa angústia, desse desgosto da vida, o que é que tem por trás disso, e procurando conhecer as causas que geram esse desgosto, que não dá a ele alegria em viver, que não dá ao indivíduo, que ele não se sente feliz diante das situações, diante do caminhar. Então, cabe-nos a olhar para nós e procurarmos perceber, porque a ociosidade leva a pessoa a não sonhar, a não vislumbrar um novo amanhã. A ociosidade tira o sentido da própria vida. Então, a ociosidade, essa dor gerada pela ociosidade, porque Deus nos criou a todos para o trabalho, que é uma das leis de Deus. Porque se não houver trabalho, não há progresso, não há crescimento. Mas porque essa rebeldia é tão grande na alma, querer conquistar a sua felicidade sem trabalhar, sem trabalhar de forma que atenda às necessidades múltiplas. Porque o trabalho físico atende uma das necessidades, o trabalho intelectual atende outras, o trabalho moral atende outras, e o trabalho espiritual atende outras. Então, o somatório desse trabalho de natureza múltiplas é que dá à alma um sentido, leva a alma a se realizar, leva a alma a alcançar um estado de felicidade, leva a alma a se sentir útil no contexto social em que ele está inserido, a se sentir útil junto à família, como seres gregários que Deus nos coloca junto à família para que a gente possa crescer. Então, a falta de ociosidade, juntamente com a falta, porque a falta ou seja, o efeito da ociosidade leva ao efeito da falta de fé também. Porque a fé operosa é a fé que ela se torna operosa no trabalho. Não é? Um agricultor ocioso, o que é que ele vai esperar em relação à sua colheita? Então, por exemplo, uma pessoa se reconhece ignorante. Como superar essa ignorância? Se não for procurando trabalhar para que possa adquirir conhecimento. Se ele se vê egoísta, como superar esse egoísmo se ele não trabalha moralmente no exercício da caridade? Então, aí os espíritos vieram nos falar
de que o desgosto da vida ele tem como efeito a ociosidade. Então, aí entra a doutrina espírita, como essa doutrina motivadora para o exercício do trabalho, porque o indivíduo, o trabalho intelectual, a pessoa procura adquirir esse conhecimento sobre a vida, sobre as leis físicas, sobre as leis morais, entendendo que nós vivemos e somos criações de Deus, mas existem leis que regem as nossas vidas, e procurando conhecer essas leis e nos adaptarmos à lei, procurando vivê-la, então naturalmente a alma vai caminhar em busca de um amanhã melhor. Aí diz os Espíritos, para aquele que exerce suas faculdades, quais são as nossas faculdades? As principais, faculdade física, que é a motricidade do corpo, a ação do corpo, os sentidos sensoriais, tudo que compõe o corpo faz parte das faculdades físicas. A faculdade intelectual, o pensar, o desenvolvimento da razão. As faculdades morais, os sentimentos. E as faculdades espirituais, faculdades mediúnicas, que levam a manter uma relação com o mundo espiritual, superior ou inferior. Mas aquele que vai se espiritualizando, ele vai fazendo uma conexão com o mundo superior, com os espíritos, com as mentes mais saudáveis. Aquele que se nega a se espiritualizar, vai fazendo sintonias com espíritos que se nega também a esse propósito, fazendo sintonias com mentes mais ociosas, mentes que realmente buscam os prazeres efêmeros, negando sua espiritualização, busca de Deus. Então, no Livro dos Espíritos, a questão 944, Kardec perguntou: o homem tem direito a dispor de sua própria vida? Então os Espíritos responderam: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Então, a vida ela não nos pertence. Como é que nós vamos tirar a vida se ela não nos pertence? A vida pertence a Deus. Como a vida pertence a Deus, Ele nos deu a vida do corpo e Ele sabe o momento que nós precisamos passar para o plano espiritual. Quando o corpo não estiver mais atendendo às necessidades da alma, quando esse corpo for perdendo vitalidade e se tornando eficaz para as conquistas intelectuais, morais e espirituais da alma, então aí Deus, com a sua misericórdia, Ele tira um corpo e nos dá outro novo, para que a gente possa continuar no futuro, desenvolvendo-se, crescendo-se e caminhando. Então, o homem não tem direito de dispor de sua vida, uma vez que ela não nos pertence. E por outro lado, vem a doutrina espírita nos esclarecer: ora, se a dor que o ser passa não está no corpo e sim na alma, se ele tira a vida do corpo, isso não vai alterar em nada, vai agravar, porque a dor não estava no corpo, ele não é corpo. Nós estamos aqui em experiências humanas, mas somos espíritos imortais. Então, se nós estamos aqui em experiência e nos furtamos às experiências humanas, a viver a nossa humanidade, não acolhemos a nossa condição de humanos, não acolhemos as consequências das nossas escolhas, porque aquele que tende a sair da vida, ele não se sente responsável para consigo. Ele coloca a sua responsabilidade das suas dores no outro, em Deus, na família, na sociedade. O outro, a sociedade, é o meu inferno e eu não aguento viver nisso aí. Não me interessa ter essa vida. Né? Então, a causa primária do suicídio está no orgulho, está justamente no egoísmo. Então, o que se deve pensar do suicídio, que tem como causa o desgosto da vida? A pessoa sai da vida porque está desgostoso. Aí os espíritos da codificação superior respondem: insensatos.
Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Ora, se o desgosto da vida está na falta de trabalho, está na ociosidade, então se o homem se propuser a trabalhar, atendendo essas necessidades múltiplas, ele vai alcançando a alegria pelo fruto do trabalho, pelos resultados do trabalho. E naturalmente vai avançando. Então, as causas internas e as causas externas. Vamos lá, as externas. São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. Certo? Porque a lei geral é lei de amor, justiça e caridade, ou lei de justiça, amor e caridade. De todas as leis são geradas a partir dessa. Então, no momento que a gente conhece a lei de Deus, que Deus nos criou para amar e ser amado, e que há uma justiça, quando a gente caminha com Deus, com Cristo, por justiça somos merecedores da felicidade, da paz interior, somos merecedores de saúde, e as nossas provas vão se tornando provas redentoras. No momento que a gente desconhece a lei, que a gente nega a lei, que a gente não vive a lei, aí o que é que acontece? A pessoa vai focar na vida exclusivamente material, vai se tornando materialista. Então, uma das causas, ou seja, as causas que levam o indivíduo a sair da própria vida é o materialismo. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abuso de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos e vários outros. Então, esses são fatores externos, são causas externas, e muitas vezes a pessoa ali tem uma bengala psicológica, carência afetiva, né? De forma desmedida, a pessoa, porque carente, aqui todos nós somos, né? Nós somos carentes de luz, carentes de Deus, né? Então, se nós não olharmos para a vida futura com esse olhar do espírito imortal que somos, em função dos nossos débitos que contraímos e de grandes e dos débitos de amor que nós contraímos, nós teríamos, se não tivesse esse olhar do espírito, a maioria de nós, humanidade, teria um motivo para sair da vida. Mas o que é que nos leva a não sair da vida? É a presença de Jesus. É a presença da luz, da misericórdia de Deus, dando-nos as forças para que a gente possa avançar, para que não venha a se entregar esse mal que nós incorporamos na nossa alma. Então, aí aqui esses distúrbios, por exemplo, a pessoa comete suicídio porque está apaixonado de forma excessiva por alguém e o indivíduo desiste dele. Aí ele se sente tão frágil moralmente que estava se sustentando no outro. É como o outro desiste, ou a outra desiste dele, aí ele fica sem, né? A bengalinha psicológica estava se segurando no outro, aí justamente ele, em função das fragilidades morais, da falta de conquistas morais, aí ele cai. Do mesmo jeito, é uma bengala psicológica da pessoa que investe em riquezas materiais. Se ele perde aquela riqueza materiais, ele tende a cair também, porque quem estava segurando o indivíduo era a riqueza materiais. Aí aqui fala também de doenças terminais. A pessoa está diante daquela doença, não tem esperança de que vai se curar. Às vezes é uma doença que o diagnóstico médico diz,
não tem esperança. Você, a qualquer momento, você pode desencarnar. Mas é uma prova, é uma expiação. Se a pessoa tiver calma, paciência e aprender com essa prova, com essa expiação, ele vai sair melhor. Mas se ele desiste de continuar vivendo, aí ele agrava muito mais a sua vida, vai aumentar mais a sua miséria. Se ele não estava colhendo a miséria que já estava vivenciando, então ele aumentou, saiu de uma dor e foi para uma outra maior. As causas internas. Então, quando a gente discutiu, refletiu sobre as causas, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, fala das causas oriundas dessa existência e causas oriundas de existências anteriores. Então, as causas anteriores, muitas vezes a gente chega nessa existência muito sofrido, triste, angustiado. À medida que a pessoa vai desenvolvendo a sua personalidade, e já vai revelando uma personalidade triste, vai revelando ali uma vergonha diante da vida, não olha nem no olho do outro, não é? Então traz culpas dantescas na alma, não conseguiu se perdoar, porque a falta de perdão é a pessoa que está se distanciando de si, fugindo de si. Aí não se perdoa. Quando nós não nos perdoamos, a gente fica fugindo da nossa condição de humanos. Porque a nossa condição de humano é para errar. Porque a gente não sabe, não é espírito superior. É a nossa condição. Então, aprender com o erro. À medida que a pessoa vai caminhando, por isso que a doutrina espírita, o estudo de uma filosofia de vida, vai ajudando a gente a errar menos. Porque a gente vai entendendo melhor o que é que Deus quer de cada um de nós, vamos entendendo melhor os desígnios de Deus e vamos procurando trabalhar para que os desígnios de Deus sejam atendidos. Vamos procurar acolher mais a nós mesmos e procurar realmente superar. Então, Joana de Anjos diz: frequentemente a ingestão das vibrações perniciosas do mau humor, do ressentimento, da rebeldia sistemática, do ódio, do ciúme, desenvolve transtornos psíquicos que termina por desarmonizar as células, comprometer os órgãos e conduzir à morte. Porque existe o suicídio direto e o indireto. Muitas vezes a viciação, o abuso, a violência, as mágoas, os rancores, os remorsos, o alcoolismo, a drogadização, não é? Os distúrbios, ou seja, a desesperança, isso vai minando a vida, vai diminuindo a vida. Então, o indivíduo que cultiva a lamentação, a reclamação, ele está diminuindo. Ele está cultivando sentimentos mórbidos, doentios, está perdendo vitalidade. Aí, muitas vezes, vem um cansaço. E no cansaço vem o desgosto da vida. Aí muitas vezes a pessoa não tira a sua própria vida diretamente, mas vai tirando aos poucos. Então esse que vai tirando aos poucos, vai justamente enveredando por um caminho muito sombrio, né, de desesperança, achando que a vida só é sofrimento, né, não vislumbra as saídas, e não procura também vislumbrar, não procura se ajudar. Então, as causas internas, elas estão no nosso psiquismo, no nosso inconsciente. A gente viu anteriormente algo sobre isso, não é? E no momento, porque o nosso inconsciente é 95% e o consciente é 5%. Então, por isso que nas estruturas da alma, no inconsciente, está a predominância ainda do mal. E nosso consciente, muitas vezes pela escolha que a gente fez, pelo caminho que a gente está, há uma predominância do bem, mas a qualquer momento esse bem diminui de intensidade e sobrepõe ao bem o mal,
Se alguém pisar nos nossos pés, aí daqui a pouco a gente, né, faz conexão com o nosso inconsciente adoecido, nosso ego adoecido, e aí vem a revolta, vem um ódio, em função, não aguenta, não suporta, mínima coisa, por esse estado de espírito. Então, aí aqui Joana de Ângeles diz, o problema do suicídio assume dimensões maiores na adolescência, quando quase sempre não recebeu ajuda na fase infantil. O Espírito Joana afirma que a desinformação a respeito da imortalidade do ser e da reencarnação responde pela correria alucinada na busca do suicídio. E essa falta de esclarecimento é maior no período infanto-juvenil, facultando a fuga hedionda da existência carnal. Então veja as crianças, espíritos que trazem débitos de amor, quando são recebidos naquele ninho familiar, e precisa receber daquele ninho familiar o acolhimento, o amparo. Os pais têm uma grande responsabilidade de falar de Deus, de viver Deus, falar do Evangelho, de viver o Evangelho, de ir ajudando aqueles espíritos que vêm já frágil moralmente, de existências anteriores, a encontrar essa força, esse magnetismo, essa energia amorosa, para que os pais possam ir se conectando amorosamente à vida do filho. Mas isso acontece muito pouco, né? O que acontece é que muitas vezes os filhos chegam, são criados por terceiros, os pais muito ocupados, pouco fala de Deus, a religiosidade deixa de lado, aí os filhos crescem, aí desencadeia determinados complexos, vícios oriundos da vida passada, a pessoa vai ficando vulnerável, vai aceitando os convites de outros jovens, que estão também desgarrados da vida em família, e naturalmente aí vai levando justamente a situações, né, maiores, pessoas se cortando hoje em dia, né, processos obsessivos, influências espirituais, sem os pais entender o que é que tem por trás daquele jovem que está tão deprimido, está tão ansioso, está tão triste, está tão rebelde, porque muitas vezes quando convive com essas situações, aí vem a rebeldia, aí não acolhe, né? Fica com dificuldade de acolher determinados convites à vida. Então aí Joana nos convida a isso, para que os pais possam dar um valor maior à missão. Hoje, Dias dos Pais, né? Parabéns, Pai, pelo nosso dia, né, que a gente precisa fazer bom juiz a esse nome de pai, né, e agradecer a Deus pelos pais e procurando trilhar esse caminho, né, que a vida nos pede. As causas internas, como diz Joana, aqui é considerar também o suicídio indireto, que eu já falei, né? Quando o adolescente, vivendo em climas de lutas acerbas, não tendo recebido uma base familiar de orientação segura, religiosa, desgasta suas forças morais e emocionais, enredando-se no jogo das paixões, principalmente no sexo, em uso excessivo, na ingestão de bebidas alcoólicas, do fumo nocivo, das drogas, resultando as reações e comportamentos rebeldes e agressivas, que causarão sobrecargas destrutivas no conjunto do ser, desequilibrando suas condições física e mental. Então, Joana, no livro Adolescência e Vida, o capítulo Adolescente e Suicídio. Ou seja, nós pais devemos fazer uma leitura desse livro, que ele dá algumas orientações para que os pais possam atender melhor o propósito de Deus, ajudando o filho, ou encaminhando o filho para a doutrina espírita, ou levando o espiritismo para o lar, ou procurando viver a doutrina espírita nos pensamentos, nos sentimentos, buscando.
essa terapia, essa profilaxia, não é? Então, aquele que tenta o suicídio e não vê consumado é candidato natural à recidiva. Ou seja, nós precisamos, se a pessoa tentou uma vez, devemos ficar de olho naquele indivíduo e ver o que é que tem por trás da dor dele, ajudá-lo a perceber sua dor. Porque muitas vezes a pessoa faz parte daquele núcleo familiar e a pessoa não consegue, nem sabia muitas vezes. É porque cada um está focado em seus interesses, que não tem uma percepção para perceber a dor que o outro passa ali ao lado. E muitas vezes, muitos podem até pensar, não adianta dividir com meu pai, minha mãe, com minha tia, com alguém da minha família, porque eles estão voltados tanto para os seus interesses. Muitas vezes a pessoa vai voltando para os seus interesses e as leituras vão sendo feitas no dia a dia, porque eles vão percebendo e que em momentos outros, problemas menores não foram bem atendidos, aí justamente vai se distanciando de passar por problemas maiores e não conta mais com a presença deles para diminuir suas dores, seus sofrimentos. Então, o que nós precisamos é entender, como diz o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que o homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino. Ou seja, Deus nos criou a todos para que cada um possa revelar a sua presença nas suas atitudes, na alegria, na felicidade, no servir, no exercício de solidariedade, de caridade, se sentir útil, para também trabalhar em prol de outros que estão a conviver conosco, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia, tornar essas lutas redentoras, sacrificando o egoísmo em prol do altruísmo, sacrificando a vaidade em prol das virtudes. Então, à medida que a alma vai sacrificando o seu lado sombrio em prol do seu lado luminoso, ele vai adquirindo resistências morais para suportar as adversidades, os contratempos, para suportar os nãos da própria vida, da vida física, da vida transitória, dizendo sim à vida do Espírito. Então, vamos ver aqui, abrir um pouco o espaço para vocês aí perguntar alguma coisa, acrescentarem alguma coisa, para a gente dar continuidade. E aí, tem alguma coisa a colocar, a perguntar? Então vamos continuar. Então, como a gente viu os tipos de sofrimento direto ou consciente, porque existem aqueles que cometem o suicídio conscientemente. Existe o suicídio indireto ou inconsciente, ou seja, cultiva suas lamentações, suas reclamações, suas queixas, tem vícios sociais, mas não é consciente, né? É agressivo, muitas vezes violento, rancoroso, mas não tem consciência que isso está minando a vida, está diminuindo seu tempo de vida na Terra. Porque a gente, quando nasce, a gente tem um tempo de vida. Não é o dia certo para morrer, não existe isso não. Existe em média, a pessoa nasceu para morrer aos 40 anos, nasceu para morrer aos 20 anos, nasceu para morrer aos 80, nasceu para morrer aos 20 anos, mas isso depende da forma como ele se conduz. Ora, se ele nasceu para morrer aos 60 anos, mas ele, em função das suas frustrações, né, aí vai desencadeando, vai caminhando pelos caminhos da negação de si mesmo, dos vícios, e procurando se tornar uma pessoa rebelde, ingrato, autoritário, aí realmente vai diminuindo o tempo de vida. Então, no lugar dele, por exemplo, sair da vida aos seus 60, para o qual que estava programado, que ele trazia na alma condições para isso, recursos magnéticos para isso, então ele saiu antes.
certo? Então ele perdeu, por exemplo, passou um tempo, para ele realmente sair antes, ele já passou a negar a presença de Deus na existência dele. Foi se desconectando dos valores morais, espirituais, e foi se conectando às paixões, aos vícios. Foi vivendo mais para o mundo e menos para Deus. Foi vivendo muito para os valores transitórios em detrimento dos valores permanentes, dos valores imortais. E foi sentindo uma grande angústia, porque quando a gente nega a Deus, Deus está em nós, está no mais profundo do nosso ser. Nós vivemos em Deus, somos criaturas divinas, criados para amar e ser amado. E quando a gente nega a isso, aí vem o desgosto da vida, vem as ansiedades, a angústia. Não está servindo a Deus, não está se conectando a Deus, não está crescendo moralmente, espiritualmente, não está superando os conflitos, os débitos de amor que contraiu, aí vem aquela angústia. Aí diante dos fatores que desencadeia, que ele atraiu em função também do passado, porque não é por acaso que nós passamos pelas situações. Um bullying que a pessoa sente, vivencia na escola, não é por acaso, tem a ver também com o seu passado, da energia, o magnetismo que ele traz, que está atraindo esse tipo de coisa, essas situações. Então, aí o suicídio indireto, ele é um momento que a pessoa toma aquela decisão, mas já vinha pensando há muito tempo, esse desgosto ele já vinha aumentando, naturalmente. Chega um momento que, por a pessoa não ter buscado superar, foi aumentando de intensidade, chega um momento que ele diz, eu não aguento mais essa dor, porque de fato, o indivíduo que comete o suicídio, ele não quer tirar a vida, ele quer parar de sofrer. O que ele deseja é parar de sofrer, né? Então, mas ele não entende que a vida física, que o sofrimento não está na vida física, não está nas células, que o sofrimento está na alma. Então, como o sofrimento está na alma, ele tem que buscar a causa na alma. Ora, por que é que eu sofro? O que é que esse sofrimento quer me dizer? O que é que eu preciso aprender com isso? E pedir ajuda, pedir socorro. Porque nós somos humanos, precisamos vivenciar a nossa condição de humano. Sair do pedestal. Porque a pessoa, quando está no pedestal, aí está naquele orgulho. Aí sente vergonha de estar pedindo ajuda. Não se sente humano. Sente além de humano. Então, aí em função disso, né? Aí sai de uma dor para uma maior. Aí o indireto, o suicídio indireto, que a gente, no filme de André Luiz, O Nosso Lar, André Luiz foi um suicídio indireto, que ele, quando chegou nas regiões umbralinas, ele ficou sem entender por que os espíritos chamavam ele de suicida. Ficou sem entender, só foi entender quando foi acolhido pela misericórdia de Deus, na comunidade do Nosso Lar, que ao chegar lá começou o tratamento, começou a se tratar, aí foi que ele foi esclarecido, que ele passou até um ótimo médico, mas centrado em si, egocêntrico, em seus interesses, vivenciando uma vida social um pouco intensa, né? Os seus comes e bebes, e não desenvolveu a religiosidade, não desenvolveu a fé, e justamente teve dificuldade após a morte, passou 8 anos nas regiões umbralinas, depois, em função de foi esgotando, porque o umbral serve para tirar nossas ilusões. Se a pessoa tira a ilusão aqui na Terra, não precisa do umbral. Então o umbral também serve, se a gente vive a nossa condição humana, se a gente se vê pequeno, a gente já tira muita ilusão.
Se a pessoa se vê frágil, por que foi que São Francisco de Assis foi escolhido por Deus? Porque ele se via pequeno, pecador, né? Então aí Deus tornou grande com ele. Mas quando a gente se acha, que se olha no espelho e não se vê gato, se vê leão, aí Deus não tem espaço na nossa vida. Então, se a gente se acha, acolhe a nossa condição, porque para a gente se conectar a Deus, primeiramente a gente precisa se conectar à sombra. Porque se a gente nega a sombra, nega as misérias morais que nós passamos, a gente quer botar debaixo do tapete, botar para o inconsciente e não traz para o consciente. Então, uma pessoa, por exemplo, escondeu de si mesma essas misérias, tem vergonha desse estado de espírito em que se encontra, não se sente responsável e procura fugir. Aí essa fuga, muitas vezes, se dá pelo alcoolismo, pelo sexo em desalinho, pelo comer desmedido, né? pela depressão. Tudo são sintomas que a pessoa, através desses sintomas, está se escondendo, fugindo de si mesmo. Porque os que se tornaram humildes aqui na Terra não foi porque quiseram se tornar humildes, foram porque se viram pequeno, se sentiu tão pequeno, né, que naturalmente se tornaram humildes. Como a exemplo de São Francisco de Assis, de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Ela sentiu tão pequeno que foi à rua conviver com as misérias humanas. Então aí foi que ela se tornou grande, porque ela abriu o coração dela para Deus. Quando a pessoa se sente grande, no orgulho, no pedestal, naquela posição social, não existe espaço para Deus, negando a sua própria condição de humano. Porque quando negamos a condição de humano, aí vem o suicídio indireto e o direto, pela rebeldia, pelo orgulho. Porque em função disso, quando a pessoa nega a sua condição de humano, tem dificuldade de perdoar, não perdoa a si, nem perdoa o outro. Porque o perdão procede do humilde, do que procura dar a si mesmo a oportunidade de viver sua condição de humano, se reconhece humano, falho, e também reconhece o outro, falho, e naturalmente passa a ter compaixão do outro, assim como ele tem compaixão de si mesmo. Então, aí aqui o exemplo do suicídio indireto está nos vícios sociais de um modo geral e nos vícios morais. O ódio, o rancor, o remorso, o estresse vai diminuindo o nosso tempo de vida. Então vamos às consequências do suicídio. A gente vai prestar 2 reuniões, certo? Porque a gente está nas consequências do suicídio, já são 11h12, falta só 13 minutos. Aí tem a terapia depois, né? Tem os depoimentos de pessoas que saíram da própria vida, certo? Mas antes da gente entrar nas consequências, vocês estão querendo perguntar alguma coisa? O suicídio é um tema um pouco sombrio, não é? Pesado, mas vocês podem conversar um pouquinho sobre isso. Porque existe um grande tabu, não é? A pessoa não quer falar de morte às vezes. Diga. Tonho, essa é uma pergunta. Levando em conta a questão do suicídio direto e o suicídio indireto, a gente não pode dizer que a afirmativa que é comum na sociedade, por exemplo, morreu porque chegou a hora, ela não é verdadeira. Não, não é verdadeira, não. Não existe... Então, por exemplo, eu agora na pandemia, eu não uso máscara, eu não me protejo, eu não protejo o meu vizinho,
mãe, o meu filho, o meu pai, porque a pessoa só morre quando chega a hora. Isso seria um suicídio indireto. Pode ser, pode ser. Se ele, por exemplo, se for uma pessoa que o seu metabolismo está fragilizado e não aguenta essa virose, ele pode estar cometendo um suicídio indireto. Não é direto porque ele não tem intenção, ele não quer fazer isso, né? Por escolha, não tem essa intenção de sair da vida. Embora que uns podem cometer suicídio direto, diz, não, eu vou pegar um vírus, aí eu não tenho coragem de tirar a minha própria vida, coragem não, que não se dá o nome de coragem, né? Mas que diz, eu tenho receio, eu tenho medo, aí eu vou acolher um vírus desse para ver se eu saio da vida. Aí já tem uma intenção, aí já é suicídio direto, porque está com a intenção. Então, por exemplo, como Deus nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu responsabilidade. Então, nós não temos data certa para sair da vida física, porque isso depende da forma como nós estamos nos conduzindo. Que muitos passam até, por exemplo, Divaldo, eu acredito que Divaldo recebeu moratórias, né? Em função do trabalho que ele vem realizando. Raul Teixeira recebeu moratória em função do trabalho. Então, existem as moratórias que a pessoa recebe em função do trabalho. E existem moratórias para ele reparar débitos que, pelo valor do trabalho, ele recebe moratória. Como também recebe moratória porque ele não superou aqueles débitos, aquela etapa que era para superar, e a espiritualidade dá mais um tempo. E orienta e ajuda a ele a dar um valor maior à vida nesses 5 próximos anos que ele terá pela frente. E se ele aproveitar melhor esses 5 próximos anos, digamos que ele tenha mais 5 à frente. Então isso é a ajuda da espiritualidade maior, que carrega as suas baterias com transfusão de energias, com magnetismo que vem de fora, né, para que ele possa realmente aumentar. Então não existe tempo certo para sair da vida. Por isso que nós precisamos ter cuidado sempre, a cada momento, com os nossos pensamentos, sentimentos, nossa conduta, as nossas escolhas, para que a gente possa fazer uma escolha melhor e usar dos recursos que a vida nos oferece para crescer e ajudar mutuamente aqueles com os quais a gente está caminhando. Alguém mais? Então, vamos aqui à questão 957. Quem tiver o livro dos Espíritos aí, irmãos, vocês podem abrir no livro dos Espíritos, na questão 957. Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Aí os espíritos da codificação, os espíritos superiores, responderam a Kardec. As consequências do suicídio são muito diversas, não há apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicídio não pode escapar, o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam suas faltas imediatamente, outras em nova existência, e será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então veja, a partir do que orienta a doutrina espírita, é um erro afirmarmos que os suicidas vão todos para o vale do suicida. Isso não é coerente, não é condizente. Ora, se no livro As Memórias de um Suicida, alguns espíritos que estão sendo retratados ali naquela obra foram para os vales do suicida, mas isso não é obrigado que todos os que cometam suicídio teria que passar pelo vale do suicídio. Isso não. Fato não. Porque
Porque mesmo lá na fraternidade, nas reuniões mediúnicas, já atendemos muitos suicidas que não passaram por vale do suicídio. Então aqui os espíritos respondem: as consequências do suicídio são muito diversas. Porque existe suicídio de criança. Porque quanto maior é a responsabilidade, maior é o sofrimento. É diferente uma criança que comete um suicídio de uma mãe que tem 5 filhos e que deixa todos os seus filhos aí e comete um suicídio. Ela vai sofrer por ter abandonado seus filhos, principalmente se não tiver alguém para cuidar deles, aí que o sofrimento dela aumenta. Então, isso aí, as consequências são as mais variadas, porque depende das estruturas morais, do que motivou, né? Os fatores externos, vai depender também disso. Se ela recorreu ou não recorreu, se ela tinha a quem recorrer e não recorreu. Tudo isso são variáveis que se somam. Se a pessoa era espírita, cometeu um suicídio, porque Kardec diz que os espíritas verdadeiros não cometem suicídio, conscientemente. Mas existem espíritos que não são verdadeiros, ou seja, que não vivem com profundidade a doutrina espírita, que ficou na superficialidade. Então, em função da doutrina, do que ele ouviu na doutrina, e que os fatores circunstanciais falaram mais alto do que ele ouviu, muitas vezes isso tem consequências na própria vida de que um ignorante, por exemplo, que não sabia nada, se a vida continuava ou se não continuava, achava que a vida era única. Isso vai tendo as consequências dependendo de cada ser e a forma como ele olha para a vida. Então ele diz: há porém uma consequência a qual o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Então isso é geral, porque há um desapontamento genérico. Todos se arrependem, todos. Não existe um indivíduo que cometa um suicídio que não se desapenda. Até os suicidas indiretos se arrependem daquele vício, ter se conduzido por aqueles caminhos, não ter dado o valor que a vida merece. O desapontamento, por que esse desapontamento? Porque no plano espiritual ele sabe o seguinte, ele começa a entender que a vida física é uma vida constituída de provas, e que ele faliu naquelas provas. Se ele não tivesse falido naquelas provas, ele não estaria carregando tantas dores, ele teria avançado, ele teria diminuído as misérias morais das existências anteriores. Aí o que aconteceu? Ele aumentou. Aí ele entende no plano espiritual, se não entendeu aqui, que Deus nos criou a todos para ser felizes no amor e que precisaríamos trilhar esse caminho e procurar buscar a felicidade no servir, no amar, no amar o próximo, não nos vícios. Aí ele diz: alguns expiam suas faltas imediatamente, outras em nova existência. Ora, até para expiar, a pessoa pode expiar em tempos diferentes. A pessoa pode expiar porque, por exemplo, nós estamos expiando uma parcela das nossas faltas passadas, que a gente não teria condições de expiar tudo. Está expiando uma parcela, e a gente já não suporta muitas vezes, né? Fica desgostoso com essa parcela, com essa fatia. Por exemplo, de 100% das nossas faltas, a gente pode estar expiando 2 faltas. Está deixando as outras para quando a alma tenha uma resistência moral suficiente. Quando estejamos com mais fé, com mais condição moral, para suportar aquela outra prova. E acontece. Às vezes a pessoa levou alguém ao suicídio e não tem força suficiente para acolher aquele suicida do passado e está aguardando, está se preparando para no futuro acolher aquela alma que traz em si muitas sequelas.
Porque se nós trazemos uma folha de débitos de amor grande, a gente só paga a falta de amor com amor hoje. É como alguém que enquanto estava trabalhando, adquiriu débitos, perdeu o emprego e está aguardando arrumar um novo emprego para resgatar aqueles débitos que foram contraídos. Então, contraímos débitos, mas o amor ainda está muito pequeno. Estamos aguardando que o amor se desenvolva para reparar provas mais difíceis ou expiações maiores no passado. E devemos ter paciência com nossa humanidade. Devemos ter paciência com a nossa condição de humanos. Porque se a gente exigir além do que a gente tem condições de dar, a gente passa a vivenciar, a cultivar uma atitude de martírio. A pessoa está exigindo de si uma coisa que ele não tem condições de dar ainda. Porque Deus não exige dos seus filhos além do que ele tem condições de dar. Deus tem paciência conosco. O olhar de Deus para com cada um de nós é um olhar de confiança, de esperança. Deus não olha para o erro. Deus não olha para a sombra. Deus olha para a luz. Por isso que Jesus veio nos encorajar. Alegrai, vós sois luz. Bom ânimo. Confia em Deus, não estais só. Porque se a gente tivesse só, não teria como a gente reparar o passado, não. Se a gente tivesse a misericórdia de Deus, eu acho que 100% da humanidade era suicida. É a misericórdia de Deus que nos sustenta para a gente ir avante, para a gente caminhar. Então a doutrina espírita vem nos revelar essa esperança, certeza. E vem nos convidar a viver a vida, porque o sentido da vida é viver a vida. Porque viver a existência é diferente de viver a vida. A existência, a pessoa vive a existência, vai viver as viciações, as paixões, mas viver a vida, quando Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida, e esta em abundância, ele estava se referindo à nossa iluminação interior, nosso crescimento para Deus. Ele não estava se referindo à vida orgânica, porque ele sabia que todos nós as temos. Jesus estava se referindo à vida moral. Quanto mais desenvolvemos os valores morais do amor, pessoa que avança no amor, ele se ofende menos com as faltas dos outros, porque ele ama. Quando nós chegarmos à condição de amar em plenitude, não nos ofendemos mais com os erros de alguém, como Jesus não se ofendeu com o erro da humanidade, levando ao Calvário. Porque Jesus, numa visão panorâmica, via que aqueles seres eram tudo infantis, crianças, pigmeus. Pigmeus, mas se achavam grandes, né? Se sentiam superior a Jesus. Vamos tirar esse homem aqui, esse intruso está atrapalhando, levá-lo à cruz. Então, mas Jesus, ele tinha um olhar além do nosso, para nos acolher, sabendo que depois que essas almas infantis, ignorantes, perversas, violentas, todos iriam cair em si, perceber no futuro a besteira que fez e procurar voltar-se a Deus e conquistar a vida que nos aguarda a todos. Então vamos encerrar por aqui. Então eu encaminhei aqueles áudios, se vocês não assistiram ainda, porque essas consequências que a gente fala aqui sobre, tem um vídeo de Chico Xavier, Pinga Fogo, que ele fala um pouco das consequências, porque perguntaram a ele se durante esse tempo, se ele presenciou no corpo físico alguns suicidas do passado. Aí ele revela um pouco do que presenciou. Então, em cada um daqueles vídeos, tem um sobre o sentido da vida, de Arthur Valadares, que a gente, porque só há suicídio aqui na Terra, direto ou indireto, porque a gente perdeu o endereço de Deus.
não estamos dando sentido à vida. Não é um sentido, porque todos nós vivemos aqui na Terra, o sentido maior é para amar e ser amado, para ser útil, para conquistar a felicidade, no caminhar com o outro, no crescer em família, no superar o ontem, no acolher os desafetos do passado. Se ontem houve a falta de amor, que hoje esse sentimento possa estar presente. Tá certo? Alguma coisa vocês queiram colocar? Então vamos encerrar para celebrar o Dia dos Pais, para agradecer a Deus pelos nossos pais e vamos à nossa prece. Senhor Jesus, Mestre e amigo, é com alegria que te recebemos, que possamos nos colocar como aprendiz, reconhecendo a nossa condição de humanos, reconhecendo as fragilidades que trazemos, a pequenez, as sombras, as misérias que contraímos, e rogamos, Senhor, as tuas bênçãos de luz, para que o nosso fardo se torne mais leve, na resignação, diante das consequências de nossos sofrimentos, no perdão diante das nossas faltas, na fé diante dos contratempos, das adversidades, das vicissitudes. Abençoa-nos, Senhor, a todos. Tende compaixão de todos nós, espíritos em dívidas de amor. Que tua luz possa iluminar esse momento planetário, para que possamos trabalhar em nós o amor que nos faltou, para superarmos as nossas rebeldias, angústias, para sairmos do pedestal e percebermos quanto pequenos somos, para que Deus possa ocupar e estar no centro da nossa vida, procurando perceber a pequenez do ego, centralizando e permitindo que Deus esteja a nos guiar, nos conduzir pelas tuas mãos generosas, amorosas, Senhor Jesus. Pelos teus ensinamentos, abençoa-nos a todos. E rogamos, Senhor, pelos pais, por todos os pais, para que possamos valorizar esta missão grandiosa que Deus nos deu, levando-nos a nos educarmos contigo, com os filhos, a estarmos abertos para fazer esse aprendizado que a vida nos pede. Abençoa, Senhor, cada um de nós, pais, cada um em suas dificuldades, ajudando a cada um a superar vícios, para melhor se dedicar à família, aos filhos, a si mesmo. Abençoa, Senhor, a todos. Possam ser gratos a Deus pelos nossos pais, por eles terem servido como agente de Deus, por terem nos dado o corpo, esse templo, o templo para a nossa alma crescer e evoluirmos. E possamos, Senhor, ser gratos a Deus pela luta que eles travaram, tiveram ou estão tendo. Que Deus possa iluminá-los, para que possa continuar avançando
e sentindo a alegria do cuidado, com cuidar dos filhos e de si mesmo, da família. Abençoa a todos, Senhor. E os pais que faliram em suas atividades, suas lutas, sejam amparados no plano espiritual pela Tua presença. E agradecidos estamos pelo Pai maior, Deus, nosso genitor, Pai bom, justo, misericordioso, que tudo faz para nos vermos crescendo, aprendendo, superando, acolhendo com imenso amor sem julgamento, sem condenações, sem críticas, e estimulando-nos, motivando através de Jesus, Teu Filho amado, que Tu nos oferecesse com o maior de todos os presentes para nos guiar pelos caminhos de uma nova vida. Agradecidos, Senhor, estamos pela presença de todos e de todas. Que Deus continue abençoando, iluminando e assistindo, cada um em suas necessidades, para que possamos aprender um pouco mais com a doutrina espírita e revelar uma conduta coerente com as necessidades, com a felicidade que o Espírito precisa ir construindo gradativamente. Agradecidos, enfim, por tudo, Senhor, sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que tenhamos todos um bom final de semana, próxima semana, que assim seja. Foi muito bom estar lá com vocês. Próxima, a gente dá continuidade. Tá bom. Obrigado. Um feliz Dia dos Pais para o senhor e para todos os pais. Certo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por mais essa reunião. Feliz Dia dos Pais. Obrigado a todos e a todas. Paz, minha gente. Um abraço. Ricardo, Sueli. Obrigado, pai. Olha aí, aqui uns dias, né, tá com um filhote, filhinha aí nos braços. Tio bem, Ricardo, Sueli.